Salve, salve meus guerreiros, minhas guerreiras, estamos de volta para mais uma aula de Direito Previdenciário. Sou o professor Fernando Maciel e vamos retomar aqui o estudo do nosso projeto INSS. Vamos aqui rever todas as atualizações por força da reforma previdenciária, por força de alterações recentes com repercussão aí na temática previdenciária, envolvendo inclusive jurisprudência, envolvendo tudo aquilo que pode vir a ser cobrado de vocês no próximo concurso. Temos que intensificar a preparação, até porque tivemos aí mudanças expressivas no cenário normativo e certamente o examinador vai exercer aquele protagonismo e cobrar uma questão inédita, então nós temos que revisar todo o conteúdo que já estávamos acostumados a estudar, porém também reforçando aquelas temáticas que têm maior probabilidade de chance de ser cobrada de você no concurso e certamente você vai responder de forma correta e dar mais um passo importante rumo à tão almejada e merecida aprovação. Ok, pessoal? Na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo dos segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social. E hoje nós vamos estudar a figura do contribuinte individual. Aquele que, se você perguntar para o seu avô, para o seu tio aí que tem um pouquinho mais de experiência e idade, vai dizer que é o autônomo. Se você perguntar quem é o contribuinte individual, ele não vai saber, mas se você perguntar quem é o autônomo, ele vai perfeitamente compreender de quem você está falando. Combinado, pessoal? Então, vamos para a tela dar início ao nosso estudo da disciplina de Direito Previdenciário. E o nosso objetivo de hoje é estudar a figura do contribuinte individual, ok? Pois bem, vamos começar analisando aqui um conceito. Quem é esse tal de contribuinte individual? Pois bem, é aquela espécie de segurado obrigatório do Regime Geral de Previdência Social, cujo vínculo jurídico decorre do exercício de uma atividade remunerada não enquadrada nas demais modalidades de segurados da Previdência Social. Ou seja, ele tem aqui um certo caráter subsidiário, porque se eu não estiver diante de um empregado doméstico, que tem as suas especificidades, se eu não estiver diante de um segurado empregado, que pressupõe aquele vínculo de subordinação, os requisitos lá da CLT, que vocês sabem muito mais do que eu, se ele não se enquadra naquelas hipóteses, por exemplo, de trabalhador rural em regime de economia familiar, que nós chamamos de segurado especial, ele vai ter este enquadramento como contribuinte individual. E a característica principal é aquele que exerce a sua atividade de forma autônoma. Por isso que antigamente o seu nome era autônomo. Agora chamamos de contribuinte individual, mas essa autonomia persiste, ele presta serviço a diversos tomadores, podem ser pessoas físicas, podem ser pessoas jurídicas. Vamos avaliar que a depender de quem seja o tomador de serviço, isso vai influenciar inclusive na responsabilidade pelo recolhimento das contribuições sociais. Não se preocupem, vamos aprofundar todas essas temáticas, mas agora nós vamos ver quais são as hipóteses que podemos configurar e enquadrar aí um trabalhador enquanto um contribuinte individual. Ok? Vamos para a tela então? Vamos analisar o rol previsto lá no inciso 5º do artigo 11 da Lei 8.213 de 91, ou seja, a Lei de Benefícios da Previdência Social. E ela vai começar nos trazendo a hipótese daquela pessoa física, ok, que, sendo proprietária ou não de um determinado imóvel, explora uma atividade agropecuária. E detalhe, essa exploração pode ser a qualquer título, pode ser tanto em caráter permanente como também temporário, mas temos um elemento objetivo aqui. Vou colocar um destaque. O que está dizendo aqui? Que a exploração dessa atividade agropecuária em caráter permanente ou temporário, ou seja, qualquer título, por parte de uma pessoa física, tem que ser em área superior a 4 módulos fiscais. Ou seja, vamos atentar bem para essa especificidade, que, como vamos ter a possibilidade de ver, é um dos aspectos que diferencia um contribuinte individual de um segurado especial. Já adianto para vocês que na aula de segurado especial nós vamos ver que também, em tese, temos que observar essa limitação do imóvel rural, até 4 módulos fiscais. Aqui tem que ser em área superior a 4 módulos fiscais. Mas aí eu aproveito e pergunto para vocês, seria possível uma pessoa física, proprietária ou não deste imóvel, explorar atividade agropecuária num imóvel com extensão menor do que 4 módulos fiscais e ainda assim ter o seu enquadramento como contribuinte individual?
Qual a sua opinião a respeito disso? Esse critério aqui, 4 módulos fiscais, ele é absoluto? Ou seja, se for mais do que 4 módulos, contribuinte individual, menos do que 4 módulos, seria segurado especial? Qual é a sua opinião? Eu estou vendo você balançando a cabeça com um pouco de dúvida, mas estou vendo gente aí dizendo que não, que o critério de 4 módulos fiscais não é necessariamente absoluto, e de fato pode acontecer de uma pessoa física explorar a atividade agropecuária num imóvel com extensão menor do que 4 módulos fiscais e ainda assim estar enquadrado como contribuinte individual. Qual seria essa hipótese? Na hipótese de utilizar, desempenhar essa atividade, explorar essa atividade agropecuária por intermédio de empregados, por exemplo. Querem ver? Vamos para a tela? Então, continuando na análise do inciso 5º, ou então, quando área inferior, olha aqui, deixa eu pegar aqui em outra cor para mostrar para vocês, é possível a área igual ou inferior a 4 módulos fiscais, desde que possua auxílio de empregados ou também por intermédio de prepostos. Então, deixa eu pegar a caneta para facilitar. Temos aqui elementos que evidenciam que se tiver a figura aí de preposto, por intermédio de prepostos ou com auxílio de empregados permanentes, mesmo desenvolvendo atividade em área com extensão menor do que 4 módulos fiscais, vai acarretar o seu enquadramento como sendo um contribuinte individual. Então, muita atenção, porque na sua prova vai cair uma questão abordando aí o enquadramento previdenciário, vai ter a referência 4 módulos fiscais e nós temos que verificar. Existe utilização efetiva e permanente de mão de obra alheia, ou seja, de empregados, por intermédio de prepostos. Isso vai influenciar aqui na qualificação do contribuinte individual ou então segurado especial. Então notem que esse critério, 4 módulos fiscais, ele não é absoluto para diferenciar uma modalidade de outra do enquadramento do segurado, ou seja, segurado especial e contribuinte individual, porque vai depender de outros elementos, como acabamos de ver aqui, a possibilidade de um contribuinte individual explorar a atividade agropecuária num imóvel menor do que 4 módulos fiscais, mas como ele utiliza empregados permanentes, ele deixaria de ser um segurado especial. Tá vendo? É isso que o examinador vai cobrar de vocês, estas especificidades. E também, como disse no início, no conceito do contribuinte individual, nós temos aqui uma aplicação subsidiária. Então, pode acontecer de um segurado especial que eventualmente venha incorrer em alguma das hipóteses que o desqualifica desta condição, ele passa subsidiariamente a ser considerado um contribuinte individual. Notem que também eu fiz referência aqui, passei de forma despercebida, mas vimos a situação daquele que desenvolve atividade pesqueira, também podemos ter esse enquadramento, ok? Voltando para a tela. Então, que mais? Ou seja, se utilizar aqui, desenvolver atividade pesqueira com auxílio de empregados, intermédio de preposto, também vai ter este enquadramento, ok? Vamos adiante. O que mais diz aí o inciso 5º? Ou ainda nas hipóteses dos parágrafos 9º e 10º, do mesmo artigo, do artigo 11, que vai tratar daquelas hipóteses que descaracteriza a figura aí do segurado especial, ok? Essa é a primeira hipótese. Vamos adiante. Vamos ver o que diz a letra B. A letra B vai nos dizer o quê? A pessoa física, proprietária ou não, que mais? Que explora uma atividade de extração mineral. Olha aqui, vamos ver então, vamos destacar isso aqui. Deixa eu pegar a cor amarela para facilitar aqui. Ou seja, atividade de extração mineral, ou seja, o garimpeiro. E aqui, olha que interessante, vai ser tanto em caráter permanente ou temporário, ok? Diretamente ou por intermédio de prepostos, e que mais? Com ou sem auxílio de empregados, olha que interessante. Ou seja, vai falar de forma diferente do que acabamos de ver na linha A. E mais, utilizados a qualquer título, ainda que de forma não contínua. Então, vamos fixar aqui, com base nessa linha B do inciso 5º do artigo 11, o garimpeiro vai ter o seu enquadramento como sendo contribuinte individual, mesmo que ele venha a utilizar mão de obra alheia, venha a utilizar aqui, ter auxílio de empregados, a qualquer título. Então, se falar na sua prova a figura aí do garimpeiro, independente do tamanho da área, se tem ou não tem
a utilização de empregados, nós já vamos proceder o seu enquadramento como sendo contribuinte individual. Ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Cuidado porque, como vimos aqui, há alguns aspectos semelhantes, mas não idênticos ao fazer o enquadramento, tanto daquele que desempenha atividade agropecuária, como o que acabamos de ver aqui, aquele que explora uma atividade de extração mineral, aquele que atua no garimpo. Ok? Voltando para a tela, o que mais? O ministro de confissão religiosa, ok? Então, e também o membro de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ok? Então, vamos pensar aqui na figura do padre, na figura do pastor. Então, o seu enquadramento para fins previdenciários é na modalidade de contribuinte individual, ok? Então, vamos lembrar aqui que nestas situações aí, ministro de confissão religiosa, o seu enquadramento por determinação normativa vai ser aí na modalidade de contribuinte individual, ok? Vamos voltar para a tela. O que mais temos? Temos também a letra E, que fala do brasileiro civil que trabalha no exterior para um organismo oficial internacional do qual o Brasil é um membro efetivo. Detalhe, mesmo que seja domiciliado no exterior e que seja contratado no exterior, salvo, aqui a exceção, quando for coberto por regime próprio de previdência social. Ok? Então, vamos atentar para essa especificidade aqui, porque na nossa aula que estudamos a figura do segurado empregado, nós vimos que há uma hipótese muito semelhante a essa, que vai falar daquela hipótese do brasileiro civil que trabalha no exterior, num organismo internacional do qual o Brasil é membro efetivo, mas naquela hipótese que estudamos lá, do inciso 1º do artigo 11, que configura o segurado empregado, nós vimos que esse trabalho era para a União. Então é o brasileiro que está lá na Suíça, trabalhando na ONU, representando o Brasil, trabalha para a União. Então, neste caso, trabalhando para a União, segurado empregado. Agora pode acontecer deste brasileiro civil trabalhar no exterior, na Suíça, trabalha na ONU representando o governo do Uruguai, governo da Argentina, e não o governo brasileiro, entende? Então, isso vai ensejar, se ele não for protegido por um regime próprio, o seu enquadramento seria perante o RGPS, porém não na modalidade de empregado, mas sim de contribuinte individual. Então, cuidado, porque o examinador certamente vai esquecer ou vai inserir indevidamente essa informação do trabalho para a União para tentar induzir você em erro. E vocês têm que prestar bastante atenção que se o trabalho for para a União é empregado, se não houver referência a isso, aí sim nós vamos aplicar o enquadramento como sendo contribuinte individual. Ok? Vamos voltar para a tela. Então, apenas para reforçar com vocês aqui, que vai diferir daquela hipótese lá prevista no inciso 1º do artigo 11, que trata da hipótese do empregado. Então, lá no inciso 1º nós vimos aqueles enquadramento como sendo empregado, aonde o trabalho, como vimos e vamos destacar agora, se dava em prol, em favor da União, ou seja, o brasileiro civil que trabalha para a União. Ok? Cuidado que são hipóteses muito semelhantes, mas tem essa diferença aqui que, não havendo referência ao trabalho em favor da União, para a União, o seu enquadramento vai ser enquanto contribuinte individual. Ok? O que mais? O titular de firma individual, urbana ou rural. E aí, nós vamos verificar que algumas das nomenclaturas, né, ainda utilizadas na Lei 8.213, não estão de acordo com o atual direito empresarial, porém, nós temos o Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048, atualizadíssimo aí com o Decreto 10.410, o novo Regulamento da Previdência Social, que passa a trazer novas nomenclaturas, adaptando a legislação previdenciária, quer seja ao que foi alterado por força da emenda constitucional, quer seja por força de alterações supervenientes nos outros ramos do direito. Então aqui nós vamos fazer referência num primeiro momento ao que diz a lei, mas vamos complementar com o que diz o Regulamento da Previdência Social. Ok? Vamos para a tela. Então, a linha F aqui do inciso 5º do artigo 11 da Lei 8.213 vai dizer o quê? Titular de firma individual. O que vai dizer o artigo 9º, inciso 5º, letra D do regulamento? O empresário individual e o titular de empresa individual de responsabilidade limitada, urbana ou rural.
Nota, então, vamos aqui reforçar uma observação que nós temos esse enquadramento do contribuinte individual. Via de regra, a gente associa a figura de um trabalhador urbano, mas é bem possível ter o enquadramento como sendo um contribuinte individual rural. Lembrando que o trabalhador rural ele só não pode ter o enquadramento de empregado doméstico, mas ele pode ser um empregado rural, ele pode ser um avulso rural, como vamos ver na aula específica dessa matéria, ele pode ser um contribuinte individual rural e também a forma mais famosa é na modalidade de segurado especial. Por isso aqui, genérico, trabalho urbano ou rural. Ok? Voltando para a tela. Notem que estamos falando aqui de novidades introduzidas no regulamento por força do decreto 10.410 de 2020, ok? Quem mais? O diretor não empregado e também o membro de conselho de administração de sociedade anônima. Então aqui já está dizendo que ele é um não empregado, até porque quando analisamos lá a hipótese do empregado, desse enquadramento previdenciário, lá no inciso 1º do artigo 11, nós vimos a referência expressa, o diretor é empregado. Então a legislação facilitou a nossa vida e já disse que o enquadramento dele se dá nessa modalidade. Aqui está dizendo um diretor não empregado. Subsidiariamente, como é que vamos enquadrá-lo para fins previdenciários? Enquanto um contribuinte individual. Ok? Vamos para a tela. Quem mais? O sócio solidário. Aqui também nós vamos ter expressões, né, que não estão mais de acordo com o novo direito empresarial, direito societário, que está falando do sócio solidário, sócio de indústria, sócio gerente, sócio cotista, que recebam remuneração decorrente desse trabalho em empresa urbana ou rural. Aí vamos analisar o que diz aí o regulamento da Previdência Social, cujo inciso 5º, do artigo 9º, vai trazer as hipóteses do sócio de uma sociedade em nome coletivo, notem aqui também introduzido pelo novo regulamento, fala também da figura do sócio solidário, sócio gerente, sócio cotista e também o administrador, e com relação a este último administrador, quando ele não for empregado, que se ele for empregado, aí sim vai ter este enquadramento. Lembrando, aqui de sociedades tanto de natureza urbana quanto rural. Então chamo a atenção de vocês mais uma vez, porque estamos diante aqui de alterações normativas recentes que certamente o examinador vai querer saber se vocês estão atualizados acerca de todas elas. Ok? Que mais diz aí as hipóteses previstas lá na linha F do inciso 5º do artigo 11 da Lei de Benefícios. Fala também do associado eleito para o cargo de direção. E aí pode ser numa cooperativa, pode ser numa associação ou então entidade de qualquer natureza ou finalidade. E notem que não acabou por aqui. Nessa linha F nós vemos também a hipótese do síndico ou também do administrador, que é eleito para exercer essa atividade de direção condominial, desde que receba remuneração. E eu pergunto para vocês, e se este síndico não receber remuneração, ele poderia ter algum enquadramento previdenciário? O que vocês acham? Enquanto vocês ficam pensando, vou tomar uma água aqui. Exatamente, estou vendo aí, estou ouvindo e estou lendo o pensamento de vocês, dizendo que se este síndico não receber remuneração, ele vai poder ser um segurado facultativo. Então cuidado que, se na sua prova cair uma questão abordando a temática aí do síndico condominial, que é aquela pessoa que tem uma paciência gigante, ainda mais agora em épocas de grupo de WhatsApp, ele sofre, né, pressão e estresse horariamente, eu nem diria diariamente. Então é uma atividade que eu valorizo muito, mas eu não gostaria de ser. Mas o que nos importa saber para fins previdenciários é que se este síndico ele recebe remuneração, e aí lembrando mesmo que de forma indireta, ou seja, com a isenção da taxa condominial, ele vai ter o enquadramento aqui como contribuinte individual. Ok? Agora, se ele não receber algum tipo de remuneração, ele pode ter o enquadramento como sendo um segurado facultativo. Ok? A mesma atividade pode ter dois enquadramentos a depender de alguns elementos, como por exemplo esse aqui, receber ou não remuneração. Então muita atenção, porque às vezes eles vão colocar de forma bastante sutil essa informação, aquele que recebe, ou aquele que não recebe, ou aquele que está dispensado de pagar a taxa condominial. Essa é uma informação relevante para que vocês possam corretamente proceder ao enquadramento previdenciário do síndico. Ok? Vamos voltar para a tela então, chamando a atenção dessa peculiaridade aqui em relação
a figura do síndico. Quem mais? A linha G. Quem presta serviço de natureza urbana ou rural em caráter eventual, ok? A uma ou mais empresas sem relação de emprego. Então, aqui na linha G, a legislação previdenciária está facilitando a nossa vida. Está dizendo não tem relação de emprego, não tem subordinação. Aqui está dizendo que é em caráter eventual e presta serviço para uma ou mais empresas. Se aperfeiçoa aqui aquela figura do profissional autônomo que pode prestar sua atividade a diversos contratantes sem ter um vínculo de subordinação direta, sem ter os requisitos lá previstos no artigo 3º da CLT, ao ponto de lhe acarretar o enquadramento como sendo um empregado. Ok? Voltando para a tela. Também a pessoa física que exerce por conta própria uma atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não, aqui o enquadramento da letra H. Então, inúmeras profissões, como por exemplo, aí vamos partir da figura do advogado, vai ter a figura do eletricista, do encanador, aquela pessoa que presta serviço a diversos contratantes, lembrando que esse contratante pode ser uma pessoa física ou pode ser uma pessoa jurídica, ok? Então, nestas hipóteses, vamos ter aí o enquadramento da pessoa como sendo um contribuinte individual. Lembrando que ele tanto pode ser um trabalhador urbano, como pode ser um trabalhador rural, ok? Voltando para a tela, então, para concluir a análise aqui da linha H, que fala dessa hipótese também daquele que exerce por conta própria uma atividade econômica, ok? Agora nós vamos passar a analisar algumas das hipóteses complementares lá previstas no Regulamento da Previdência Social, Decreto 3048 de 99. Lembrando que o regulamento ele não pode inovar, mas ele complementa, ele especifica aquilo que está previsto lá num ato normativo primário, que a lei e ele, regulamento, o ato normativo secundário, vai explicitar, vai especificar a aplicação desse dispositivo. Então já fizemos referência aqui em relação a alguns dispositivos da lei que foram especificados, atualizados por parte do Regulamento da Previdência Social, e vamos ver algumas hipóteses aqui que foram melhor tratadas no regulamento, porque sabemos no concurso INSS tanto está previsto lá Lei 8.213 como Regulamento da Previdência Social. Então temos que prestar bastante atenção e fornecer a vocês o estudo mais completo possível. Ok? Vamos para a tela. Vamos ter então aqui na linha N de navio, do inciso 5º do artigo 9º de quem? Do regulamento, é o que estamos estudando agora, o cooperado de uma cooperativa de produção que, nesta condição, presta serviço a uma sociedade cooperativa mediante remuneração ajustada ao trabalho que venha a ser desenvolvido. Seu enquadramento também contribuinte individual. Olha aqui também, letra P, o microempreendedor individual, que conhecemos como o MEI, que opta pelo recolhimento de impostos e contribuições através do Simples, o Simples Nacional. Então, da mesma forma, o seu enquadramento na condição aqui de contribuinte individual. Quem mais? Olha a novidade aqui por força do decreto 10.410, o médico que participa do projeto Mais Médicos para o Brasil. Vamos colocar um destaque aqui porque isso é novidade e Mãe de Ná me diz que isso vai ser cobrado de vocês, porque o examinador vai querer exercer esse protagonismo. Então olha o que está dizendo aqui, o médico que participa deste projeto, projeto Mais Médicos para o Brasil, que foi instituído aí pela legislação de 2013, mas temos aqui umas exceções. Quais seriam elas? Na hipótese de cobertura securitária específica, que venha a ser estabelecida por um organismo internacional ou filiação a regime de seguridade do seu país de origem, ou seja, vamos lembrar da aplicação subsidiária. Se essa pessoa tiver um regime específico próprio, por exemplo, fornecido pelo seu país de origem, vai estar vinculado àquela legislação e não havendo, aí sim que teria aplicação subsidiária aqui da legislação brasileira, ok? Voltando para a tela. Quem mais? Mais do que isso, que o Brasil, a República Federativa do Brasil, mantenha um acordo de seguridade social. Chama atenção porque isso foi introduzido recentemente e, por consequência, certamente o examinador vai querer exercer esse protagonismo e cobrar essa questão inédita de vocês. De forma bastante semelhante, temos que cuidar, temos aqui outra hipótese também introduzida pelo decreto 10.410, que aqui está dizendo o quê? O médico em curso de formação.
no âmbito do programa Médicos pelo Brasil. Notem que aqui é projeto mais médico, aqui é programa, até vou colocar em cor diferente para que vocês possam identificar aí exatamente que aqui é o programa Médicos pelo Brasil, ok? E neste caso aqui, como vimos logo no início, esse médico está em curso de formação. Mas, da mesma forma, temos também o seu enquadramento como sendo um contribuinte individual. E aqui, meus caros, chegamos ao final da nossa aula, que teve como objetivo estudar a figura do contribuinte individual. Como vocês viram, muitas novidades normativas, principalmente por força do novo regulamento da Previdência Social. Vamos ficar atentos, porque certamente essas questões serão cobradas de vocês nos próximos concursos, principalmente no concurso do INSS, que estamos aqui nos dedicando intensamente para garantir a melhor preparação possível a todos vocês. Espero que essa aula tenha sido proveitosa, aguardamos aí o necessário e sincero feedback dos alunos, fazendo a avaliação dessa aula pela plataforma do GRAM, no sistema de joinha ou de estrelinha, para que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar o conteúdo da aula a ser transmitido a todos vocês. Se eventualmente tenha ficado algum tipo de dúvida, da mesma forma, utilizem a plataforma do GRAM e compartilhem com a gente, que em seguida eu envio os esclarecimentos necessários. Eu desejo um ótimo estudo a todos vocês e nos vemos numa próxima aula. Até mais!